As sete vozes do fim. Antes de continuar com essa revelação, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa revelação de Deus está chegando. E se inscreva no canal para ser o primeiro a receber novos vídeos. Sua presença aqui não é por acaso, é obra de Deus. Você se lembra das 7 fendas apocalípticas? Elas mostraram as rachaduras do mundo espiritual, revelando sinais que a maioria prefere ignorar. Mas o Apocalipse não para ali. O livro sagrado está repleto de códigos, mensagens e avisos que vão além dos símbolos visuais. E agora chegamos a um mistério ainda mais profundo: as 7 vozes do fim. Diferente das fendas, que eram como rupturas no tecido da realidade, as vozes são mensagens vivas, ressoando através do tempo, ecoando como trombetas invisíveis que preparam a humanidade para os últimos acontecimentos da história. Essas vozes não são apenas sons distantes, são chamados divinos, advertências espirituais que atravessam séculos e que, segundo muitos estudiosos, já começaram a se manifestar. O mais perturbador é que, em várias passagens bíblicas, encontramos referências a vozes que surgem no céu, no trono de Deus, ou em meio aos acontecimentos finais. João, o apóstolo que recebeu a revelação em Patmos, descreveu em detalhes essas vozes que pareciam trovejar como trovões, mas também traziam mensagens codificadas, compreendidas apenas por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. À primeira vista, essas passagens podem parecer alegorias, mas quando cruzamos os textos com os eventos atuais, o que se revela é estarrecedor. Essas vozes podem já estar ecoando entre nós, e poucos estão atentos a elas. Agora, pense comigo. Por que a Bíblia destacaria tanto as vozes celestiais no fim dos tempos? Porque essas mensagens não foram descritas com clareza, como instruções diretas, mas sim ocultas em símbolos e enigmas. Muitos acreditam que parte dessas revelações foi intencionalmente codificada, para que apenas aqueles que buscam com fé possam entender. Mas há também uma teoria sombria, a de que fragmentos dessas vozes foram suprimidos de registros oficiais, escondidos em arquivos secretos por instituições que jamais desejariam que a humanidade tivesse acesso a tais verdades. Isso explicaria por que alguns manuscritos apócrifos e textos perdidos falam de mensagens divinas que nunca chegaram até nós por completo. E aqui está o mais impactante. Cada uma das 7 vozes parece corresponder a um aviso direto ligado a catástrofes globais. Guerras, pragas, terremotos, colapso econômico, perseguição espiritual e até fenômenos cósmicos que desafiam a compreensão humana. Não são apenas metáforas, são anúncios do céu, chamando a humanidade ao arrependimento e à preparação. Cada voz é como um toque de alerta, mas também como um selo que, uma vez aberto, não pode ser ignorado. Estamos vivendo exatamente no tempo em que esses avisos começam a ganhar forma. O que antes parecia distante, agora bate à nossa porta. É por isso que você precisa ficar até o fim deste vídeo, porque hoje vamos revelar as 7 vozes do fim, entender o que cada uma delas representa e como elas já podem estar influenciando diretamente a sua vida neste momento. O que você vai ouvir aqui não está nos noticiários comuns, nem nos sermões tradicionais, e talvez por isso tantas pessoas ainda caminhem sem perceber o que está para acontecer. Mas aqueles que têm ouvidos espirituais vão reconhecer a verdade e, mais importante, terão a chance de se preparar para o que está por vir. A primeira voz do fim, o chamado do trovão. A primeira voz do fim é descrita por João como um som de trovão que ecoa do céu. No livro do Apocalipse, ele relata que ouviu algo semelhante a um trovão poderoso, mas que ao mesmo tempo carregava uma mensagem.
Isso não era apenas barulho ou ruído cósmico, era uma advertência direta, como se o próprio céu falasse à humanidade. Essa voz, segundo muitos estudiosos, é o chamado do arrependimento, a primeira tentativa de Deus de despertar o mundo antes que os eventos finais avancem em sua totalidade. O trovão é um símbolo perfeito. Ele assusta, ele estremece, mas também anuncia que a tempestade está próxima. Agora, olhe para os nossos dias. O que mais temos visto, senão trovões espirituais ecoando pelo planeta? Guerras que parecem não ter fim, crises globais que abalam até as nações mais ricas, pandemias que paralisaram o mundo inteiro em questão de semanas, e até desastres naturais cada vez mais intensos. Tudo isso soa como trovões, sinais que deveriam acordar aqueles que ainda dormem espiritualmente. É como se o céu estivesse gritando: acordem, o tempo está se esgotando. Mas, infelizmente, a maioria prefere ignorar, seguir sua vida como se nada estivesse acontecendo. E aqui surge a parte mais sombria. Alguns teólogos e pesquisadores de manuscritos antigos afirmam que a primeira voz também está ligada a fenômenos que foram ocultados dos registros oficiais. Há relatos de vozes sobrenaturais, ouvidos em diferentes épocas, sons inexplicáveis vindos dos céus, que foram rapidamente abafados pela ciência ou pelo poder religioso. Arquivos do próprio Vaticano mencionam vozes dos céus, registradas em relatos de monges e padres ao longo dos séculos, mas a maior parte desses documentos foi trancada, classificada como visões pessoais ou alucinações. Será que foram apenas ilusões? Ou será que são evidências da primeira voz ecoando ao longo da história, mas que não deveriam chegar ao conhecimento público? Pense nisso. O trovão da primeira voz não é apenas um aviso para os cristãos, mas para toda a humanidade. Ele carrega a mensagem de que ainda há tempo de mudar, mas que esse tempo está se esgotando. O som do trovão anuncia a tempestade, mas também revela que Deus está falando. A questão é: estamos ouvindo ou estamos deixando o ruído do mundo abafar a voz divina? E essa é apenas a primeira voz. Se ela já é tão perturbadora, imagine o que as outras 6 têm a revelar. A terceira voz do fim, quando a fé se torna armadilha. À medida que a noite se aprofunda e os ecos das primeiras vozes do Apocalipse ainda reverberam na mente daqueles que ousaram observar, surge uma nova inquietação. A terceira voz do fim, diferente das anteriores, não é um estrondo no céu ou uma fenda aterradora no solo, mas algo que sussurra entre corações e mentes. A manipulação da fé. Muitos pensam que a fé é um porto seguro, um escudo contra o caos que se aproxima. Mas, e se essa fé, em vez de proteger, se tornar uma ferramenta para controlar, enganar e amedrontar a humanidade? Nas profundezas de antigos textos religiosos e documentos proibidos, alguns estudiosos começaram a perceber um padrão inquietante. Líderes, profetas autoproclamados e ordens secretas, usando o medo do fim do mundo para consolidar poder e influência. E não estamos falando apenas de histórias antigas. Sinais recentes apontam para movimentos que exploram o pavor do Apocalipse, prometendo salvação em troca de devoção cega. Imagine o cenário. Pessoas comuns, assustadas com catástrofes, vulcões, terremotos e tempestades, procurando respostas. E nesse momento de vulnerabilidade extrema, a terceira voz se manifesta. Ela sussurra que a única salvação está naqueles que prometem direção, que falam com autoridade em nome do divino. Mas a pergunta que muitos não ousam fazer é: quem realmente fala pelo divino e quem apenas se aproveita do medo humano para seus próprios fins? E há algo ainda mais perturbador. Relatos recentes de fenômenos sobrenaturais
visões, sonhos coletivos e sinais inexplicáveis parecem estar sendo interpretados e até manipulados por aqueles que se dizem intermediários de Deus. Cada aparição ou revelação, cada mensagem urgente sobre o fim, é filtrada e moldada, criando uma narrativa que prende, controla e, em muitos casos, amedronta. A fé que deveria libertar transforma-se em corrente invisível. A terceira voz do fim não grita. Ela sussurra com doçura, se infiltra em corações ansiosos e mentes frágeis, ensinando que a salvação não é uma escolha, mas uma obrigação. E quanto mais próximos os sinais do Apocalipse se tornam, mais forte essa voz ecoa. Quem ousa questionar é rapidamente desacreditado. Quem duvida sente o peso do medo que a própria manipulação criou. Estamos diante de um dilema espiritual e existencial. Como discernir a verdadeira fé da ilusão imposta pelo medo? Como não se tornar um peão em um jogo que mistura profecia, poder e desespero humano? A terceira voz do fim nos força a encarar não apenas o fim do mundo físico, mas o fim da ingenuidade, o colapso da confiança cega e o confronto com a verdade que poucos ousam revelar. E agora surge a maior pergunta de todas. Se até a fé pode ser manipulada, onde encontramos esperança real quando tudo parece prestes a ruir? Sinais e manipulações, quando o divino se torna controle. À medida que a terceira voz do fim ecoa, silenciosa, começam a surgir sinais que confundem o mundo inteiro. Tempestades súbitas, vulcões despertando sem aviso, terremotos que parecem desafiar a lógica, todos interpretados por líderes religiosos como mensagens diretas do divino. Mas será que são mesmo sinais do céu, ou instrumentos cuidadosamente moldados para instigar medo e submissão? Em diversos lugares, pessoas afirmam ter visões coletivas, sonhos que se repetem entre diferentes indivíduos, símbolos que aparecem de maneira inexplicável e sinais que alguns interpretam como advertências divinas. Mas quando esses fenômenos passam pelas mãos daqueles que detêm o poder religioso, eles se transformam em ferramentas de persuasão. Cada alerta sobre o fim do mundo é acompanhado de regras, promessas de salvação e advertências de punição, criando uma atmosfera onde questionar se torna quase um pecado. O mais inquietante é perceber que essa manipulação não acontece apenas em templos ou igrejas. Redes sociais, transmissões ao vivo, vídeos virais e até mensagens privadas tornam-se canais de reforço da terceira voz. A fé, que deveria ser um vínculo íntimo entre o ser humano e o divino, é convertida em instrumento de medo coletivo. E quando o medo domina, as decisões deixam de ser racionais. A esperança genuína é substituída por obediência cega. Historiadores e teólogos alertam: a manipulação da fé nunca foi tão sutil nem tão perigosa. Antigos manuscritos falam de profetas falsos e de ordens secretas que, em épocas de grande catástrofe, exploraram o terror para consolidar controle. Hoje, o padrão se repete com novas faces, tecnologias avançadas e meios de comunicação que alcançam milhões instantaneamente. E enquanto a humanidade observa os céus, tenta entender os sinais e busca salvação, a terceira voz se fortalece silenciosa, alimentando o ciclo do medo e da obediência. Mas há quem resista. Pequenos grupos, anônimos e marginalizados, começam a questionar as mensagens oficiais, a buscar interpretações alternativas e a investigar o que é realmente divino e o que é manipulação. Esses rebeldes da fé descobrem que o maior desafio não é apenas sobreviver às catástrofes externas, mas resistir à invasão silenciosa que a terceira voz impõe à mente e ao coração humano. E é nesse ponto que surge a reflexão mais perturbadora. Quando os sinais se tornam armas, quando a fé é distorcida e o medo é cultivado,
Quem decide o que é verdade e quem determina quem será salvo? O Apocalipse, nesse momento, deixa de ser apenas um evento iminente. Ele se transforma em um teste de discernimento, coragem e capacidade de resistir às manipulações que espreitam sob o véu da espiritualidade. Enquanto o mundo aguarda o próximo terremoto, o próximo vulcão ou a próxima visão sobrenatural, a terceira voz continua seu trabalho silencioso. Ela não promete apenas destruição física, mas destruição da autonomia, da clareza de pensamento e da liberdade espiritual. E a pergunta que ecoa entre os corações mais atentos é simples, mas devastadora. Será que ainda podemos confiar em algo que se apresenta como divino quando o próprio medo é usado como corrente invisível? O mundo em alerta, sinais visíveis e a voz invisível. Enquanto a terceira voz do fim sussurra nos corações, o mundo ao redor parece responder. Vulcões há muito adormecidos despertam. Tsunamis inesperados engolem terras costeiras. E terremotos sacodem regiões que antes eram consideradas seguras. Cientistas se esforçam para explicar o inexplicável, mas há algo que vai além da lógica. Esses eventos coincidem com aparições religiosas, profecias antigas e mensagens que alguns líderes afirmam receber diretamente do céu. A pergunta que ecoa é inevitável. Será coincidência ou manipulação de um plano invisível? Em vários países, relatos de fenômenos sobrenaturais emergem quase diariamente. Pessoas afirmam ver luzes estranhas nos céus, ouvir vozes durante sonhos ou perceber símbolos que aparecem em lugares públicos. Mas cada um desses sinais, mesmo que genuíno, rapidamente se transforma em ferramenta de controle nas mãos de líderes que se apresentam como portadores da verdade divina. O medo do fim iminente é utilizado para direcionar massas, determinar comportamentos e consolidar poder. A fé, que deveria iluminar a alma, torna-se nesse cenário uma corrente invisível que aprisiona a mente. E há detalhes ainda mais perturbadores. Investigações recentes revelam que documentos secretos, mantidos por ordens religiosas e sociedades antigas, previam exatamente esse padrão. Catástrofes naturais sincronizadas com sinais espirituais, usados para testar a obediência, a devoção e a capacidade humana de discernir a verdade. Alguns estudiosos afirmam que esses textos descrevem uma forma de controle apocalíptico, um método de manipulação sutil, mas extremamente eficaz, capaz de influenciar milhões antes mesmo que as tragédias físicas atinjam seu ápice. O efeito psicológico é devastador. Pessoas assustadas, inseguras e desesperadas buscam respostas e proteção em quem afirma falar em nome do divino. Mas enquanto seguem cegamente essas orientações, esquecem de questionar, de investigar ou de discernir entre a verdadeira fé e a manipulação. Cada visão, cada sonho ou mensagem torna-se mais uma engrenagem na máquina da terceira voz. E quanto mais o mundo parece ruir, com terremotos, maremotos, vulcões e tempestades extremas, mas a influência dessa voz invisível cresce silenciosa e incontrolável. E é nesse ponto que a tensão se torna quase palpável. O Apocalipse deixa de ser apenas uma narrativa distante e se manifesta no cotidiano de todos. A manipulação da fé se intensifica e o discernimento se torna uma arma essencial. Quem ainda ousa questionar, resistir e investigar a verdade se encontra isolado, mas consciente de que a verdadeira batalha não é apenas contra catástrofes naturais. É contra o controle silencioso que domina corações e mentes, usando a fé como escudo e prisão ao mesmo tempo. A terceira voz do fim, portanto, não se manifesta apenas como um fenômeno espiritual ou religioso. Ela é a ponte entre o invisível e o visível,
entre o medo e a obediência, entre os eventos apocalípticos concretos e a manipulação psicológica que transforma a fé em arma. E a pergunta final, que ninguém pode ignorar, ecoa mais forte a cada desastre. Quando o céu se abre e os sinais aparecem, estamos realmente testemunhando o divino ou apenas participando de um espetáculo cuidadosamente arquitetado para dominar nossas almas? Revelações proibidas. O preço de ouvir a voz. Enquanto a terceira voz do fim continua a ecoar silenciosa, começam a surgir relatos de pessoas que afirmam ter acessado verdades escondidas, mensagens e documentos que a história oficial preferiu esquecer. Entre esses textos antigos estão previsões detalhadas de líderes religiosos que há séculos já alertavam sobre o perigo da fé manipulada. Alguns afirmam que o Apocalipse não é apenas físico, mas espiritual e psicológico, e que a humanidade está à mercê daqueles que sabem transformar devoção em dominação. O impacto dessas revelações é devastador. Quem ousa compartilhar essas descobertas enfrenta descrédito imediato. Quem investiga sozinho sente o peso de uma verdade que parece impossível de ser provada. A terceira voz do fim, neste contexto, age como um filtro invisível. Seleciona quem será enganado e quem terá chance de enxergar além do véu. E quanto mais próximos os sinais do Apocalipse, mais evidente fica que não é apenas a destruição natural que ameaça. É o colapso da percepção da realidade, induzido pelo medo e pela manipulação. Em cidades assoladas por desastres, líderes religiosos aparecem em programas de TV, transmissões ao vivo e redes sociais, oferecendo explicações que parecem confortar, mas que escondem intenções sutis de controle. Cada ritual, cada oração coletiva, cada mensagem urgente sobre a salvação é cuidadosamente estruturada para manter a população dependente, sempre olhando para fora, para o suposto divino, em vez de buscar dentro de si respostas genuínas. O apocalipse físico se torna apenas a cortina de fumaça de um apocalipse espiritual muito mais profundo, mas nem tudo está perdido. Há sinais de resistência. Pequenos grupos ao redor do mundo começam a perceber padrões, a questionar interpretações e a documentar coincidências que apontam para a manipulação. Esses rebeldes da fé estão criando uma nova forma de discernimento, ensinando que a verdadeira salvação não está no medo, mas na capacidade de enxergar através das mentiras que misturam o divino com o poder terreno. Cada terremoto, cada vulcão, cada maremoto torna-se assim um alerta duplo para a humanidade observar a natureza e também sua própria vulnerabilidade à manipulação. E aqui surge a maior e mais aterrorizante pergunta de todas. Se até os sinais mais evidentes podem ser reinterpretados, se a fé pode ser distorcida para controlar e aterrorizar, quem terá coragem de separar o verdadeiro do falso quando o mundo estiver à beira do colapso? A terceira voz do fim nos desafia a enfrentar a própria essência da crença, a questionar tudo que nos ensinaram e a decidir se seguimos cegamente ou lutamos para manter nossa autonomia espiritual. No final, o preço de ouvir a terceira voz não é apenas físico, mas moral e espiritual. É um teste de discernimento, coragem e resistência. E enquanto o mundo treme sob o peso de catástrofes e sinais inexplicáveis, a pergunta que todos carregam no coração é inevitável. Seremos apenas espectadores, manipulados pelo medo, ou encontraremos a força para enxergar a verdade por trás do véu? O despertar final, escolhas que definem o destino. À medida que a terceira voz do fim ecoa, cada catástrofe, cada fenômeno sobrenatural e cada mensagem de fé manipulada se torna parte de um teste silencioso, invisível e profundo. O Apocalipse não é apenas externo, é interno, psicológico e espiritual.
A verdadeira batalha, agora, não é apenas sobreviver às tempestades, vulcões ou terremotos, mas resistir à manipulação que se infiltra nos corações ansiosos. Pequenos grupos de resistência começaram a surgir. Pessoas que se recusam a aceitar interpretações prontas e que questionam cada visão, cada sonho e cada sinal do divino apresentado pelos líderes que se aproveitam do medo coletivo. Estes rebeldes da fé entendem que discernir entre o verdadeiro e o falso é a única forma de manter a autonomia espiritual, e que a terceira voz do fim, embora sutil, só pode controlar aqueles que abandonam o pensamento crítico e a coragem de duvidar. O mundo, enquanto isso, se mostra cada vez mais vulnerável. Relatos de fenômenos inexplicáveis surgem lado a lado com a manipulação de líderes, criando uma realidade onde o medo domina e a esperança verdadeira é rara. A tensão entre o que é real e o que é construído para controlar se intensifica, e cada escolha feita por indivíduos e coletivos começa a definir o destino não apenas pessoal, mas de toda a humanidade. E aqui está a provocação final. Se até a fé pode ser usada como arma, se cada sinal e cada profecia podem ser manipulados, então como podemos saber em quem confiar quando tudo parece prestes a desmoronar? A terceira voz do fim não oferece respostas fáceis. Ela desafia, confunde e provoca reflexão. O Apocalipse, agora, não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas de consciência, discernimento e coragem espiritual. Enquanto os vulcões rugem, os maremotos engolem cidades e os céus se abrem em fenômenos que ninguém consegue explicar, a terceira voz continua a trabalhar silenciosa, observando quem se submete ao medo e quem resiste à manipulação. Cada decisão, cada escolha de fé torna-se crucial, e o grande segredo que poucos ousam revelar é que sobreviver ao fim do mundo físico pode ser inútil se o fim espiritual for inevitável. Então, quando tudo parece perdido e os sinais do Apocalipse se tornam insuportáveis, surge a última questão. Você deixará que a terceira voz do fim dite seu destino, ou terá coragem de buscar a verdade escondida, além do véu do medo e da manipulação? E é exatamente aqui que nosso próximo capítulo começará, trazendo revelações ainda mais surpreendentes e sinais que ninguém ousa interpretar. Aproveite para se inscrever no canal para ser o primeiro a receber novos vídeos e compartilhe com alguém que você ama. E prepare-se, porque o fim do mundo que você conhece está apenas começando.